Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 30º domingo do tempo comum. Nós nos colocamos diante de uma parábola que nos faz refletir. A nossa oração está sendo ouvida por Deus? Bom, a primeira leitura, ela nos traz uma afirmação muito importante para sabermos como nós devemos viver a nossa fé. Em Eclesiastes, no capítulo 35, nós ouvimos a seguinte afirmação: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. E especialmente aqui vai trazer a realidade do pobre, do oprimido, do órfão e da viúva, dizendo que ele não é imparcial, mas fará justiça diante do prejuízo do pobre, das súplicas do oprimido, do órfão e também, inclusive, das dores, dos desabafos da viúva. O Senhor olha aqueles que sofrem. Aqui é uma realidade de sofrimento muito concreta, seja o pobre, o oprimido, também o órfão e a viúva, condições nas quais essas pessoas não conseguem se sustentar, precisam de ajuda, precisam de amparo, precisam de socorro. Mas nós também precisamos do mesmo socorro, porque não somos feitos apenas na dimensão material, mas também espiritual, sobrenatural. Precisamos da salvação. É uma infelicidade quando nós olhamos a nossa vida e a vivemos com algumas pinceladas da dimensão da vida sobrenatural, vivida na fé, na esperança e caridade, quando na maior parte das vezes, sobretudo as nossas decisões, nós estamos marcados por uma escolha materialista da vida, sem reconhecer que fomos feitos para o céu, fomos feitos para a salvação eterna e que aqui somos peregrinos, mas muitos se deixam confundir, perverter, ainda que com pinceladas de vida religiosa. É isso que o Senhor vai nos trazer, especialmente com esta parábola que ele conta. Com o Senhor há uma grande preocupação, porque há dois homens, ele está preocupado antes, preocupado com aqueles que confiavam nas suas próprias forças para alcançar a salvação. E dentro desta medida, naturalmente, por olharem a si próprios de uma forma desmedida, eles não eram capazes, vendo-se como justos, de olhar os injustiçados, de verem os mais pobres, por isso desprezavam os outros. Atribuíam a si todo o esforço vivido na dimensão da fé. E aqui nós temos uma outra forma de pobreza. Uma pobreza daqueles que não são capazes de se dirigir a Deus e com ele se relacionar de modo adequado. Deus como o Senhor, Deus como o único Salvador. Salvação esta, nesta dimensão que agora estamos falando sobrenatural, que não conseguimos com os nossos esforços, mas apenas pela nossa fé. Queridos irmãos, o fariseu e o publicano. O fariseu não apenas atribui a si mesmo uma condição muito especial de vida e ele se esforça para isso, mas ele ainda é capaz de dizer, além de eu te agradeço porque não sou como os outros homens, eu não sou especialmente como este cobrador de impostos. É uma atitude que fere a essência do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, para viver em comunhão, como vivem em comunhão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como nós somos chamados a viver a nossa fé também em comunhão, nas capelas, nas igrejas, nas comunidades nas quais nós participamos e, sobretudo, celebramos a Eucaristia e participamos de outros momentos litúrgicos de oração. Nas alegrias da vida, de casamento, batismo, enfim, nas celebrações da penitência, é uma grande experiência de fé que nos enche da presença do Senhor, o Senhor que verdadeiramente é justo juiz. Aqui, o fariseu se fez juiz, mas se enganou, enquanto que o publicano se colocou diante do justo juiz e assim pôde obter, como nós encontramos o Senhor falando, este último voltou para casa justificado, porque foi capaz de reconhecer o seu erro, o seu pecado, o não cumprimento dos mandamentos do Senhor. A postura, também física, diz muito. O primeiro, o fariseu em pé, de uma forma altiva, o outro distante, quase que incapaz de olhar para o céu,
tamanha a consciência do seu erro e da sua culpa. É assim que o Senhor acolhe, não apenas aqueles que são desprezados e ouve a voz e as súplicas dos que sofrem, oprimidos, pobres, viúvas e órfãos, como também o Senhor ouve a voz daqueles que são feridos pelo pecado, daqueles que têm consciência do pecado, aqueles que têm consciência do mal que fazem, do bem que não fazem, do cumprimento dos mandamentos segundo o coração de Deus. O nosso convite é realmente nos colocarmos no lugar certo, tendo Deus como Pai, tendo o Senhor como nosso Salvador, tendo a possibilidade de abrir o coração para que o Espírito Santo, com os seus dons, possa nos santificar continuamente, todos os dias de nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, concluímos então a nossa reflexão com a segunda leitura, retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Aqui existe uma profunda confluência com a primeira leitura. São Paulo vai nos dizer, dentro da sua carta, que ele, o Senhor, é o justo juiz. O Senhor, sendo o justo juiz, reserva o prêmio para aqueles que o servem. O Senhor, o justo juiz, o que ouvimos na primeira leitura, o Senhor é um juiz que não faz discriminação. Aqui também na carta de São Paulo, encontramos essa afirmação, a partir da primeira leitura. Na primeira leitura nós ouvimos, quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido. E isso acontece na vida de Paulo, porque Paulo anuncia a mensagem integralmente, em todos os lugares, o anúncio de um Deus Salvador. O homem por si próprio, pelo cumprimento daquilo que é certo, não é capaz de alcançar aquela condição que somente Deus pode lhe dar. Deus que é Pai, Deus que é justo juiz. Ainda na primeira leitura, nós encontramos assim, aquele que serve a Deus como ele o quer, as suas súplicas subirão até as nuvens. E São Paulo vai falar sobre esta questão. São Paulo se colocará diante das suas preces que atravessam as nuvens, porque ele diz, o Senhor me libertará de todo mal. É assim que as súplicas do homem humilde, atravessando as nuvens, são atendidas por Deus. O Senhor me libertará de todo mal, porque aqui, prisioneiro, eu anuncio e faço chegar a sua mensagem de amor e de justiça a todos os povos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor, que então faz justiça aos justos, também sabemos, e isso celebramos com alegria, fez justiça a São Paulo, dando-lhe uma coroa de justiça. E assim esperava São Paulo e confiava no Senhor e o serviu com responsabilidade. Assim também devemos fazermos todos nós, porque somos pecadores e o Senhor é o único que pode nos dar a salvação. Confiante na misericórdia divina, que a nossa oração parta não de cima, mas de baixo, como aqueles que também sendo feridos e marcados pelo pecado, numa condição espiritual, sobrenatural, como aquele órfão, a viúva, o pobre oprimido, que possamos pedir ao Senhor, dizer a Ele, Senhor, tem piedade. E aquele que é capaz de olhar para a miséria do seu coração, sabe que somente Deus pode lhe dar aquilo que pede. E tendo consciência do próprio pecado, não é capaz de comparar o seu pecado com o pecado do outro, enquanto que o fariseu compara suas virtudes com aqueles que têm virtudes menos ou nenhuma virtude comparado a ele. Não façamos comparação, mas tenhamos diante de nós e na nossa vida o serviço e a prática da oração e a vivência em comunidade de um Deus que é juiz, repleto de misericórdia, para aqueles que reconhecem a sua própria miséria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos.